Olá, amigos do Giro ABC. Hoje nos encontramos aqui no Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. E hoje recebemos a visita aqui no estúdio, aqui na Beneficência, de Edson Nakamitsu Nakamura, que é cirurgião vascular aqui do Hospital da Beneficência e vai nos falar a respeito de um tema muito interessante, que é o aneurisma da aorta. Bem-vindo ao nosso programa, doutor. Obrigado pelo convite, agradeço muito aqui, um prazer estar com vocês. Bom, doutor Edson, antes da gente falar a respeito do nosso tema, que é um tema muito importante, e com certeza o nosso telespectador vai se interessar muito por ele, nós vamos ter essa conversa aqui muito aberta para que eles entendam realmente o que é esse aneurisma da aorta. Eu gostaria que você me contasse um pouquinho da tua trajetória profissional. Quer dizer, você é médico, né, formado... Sim, eu me formei em medicina em 96, na Faculdade de Medicina do ABC. Ah, tá. Fiz minha residência em cirurgia geral e cirurgia vascular no Hospital do Servidor Público do Estado. Acabei em 2002. E aí, desde lá, então, eu sou um cirurgião vascular e eu estou no serviço também do Servidor do Estado, orientando residentes. Ah, perfeito. Desde 2002. Eu sou cirurgião endovascular. Ah, perfeito. E ecografista vascular também. Tá certo. Agora você está aqui já no Hospital da Beneficência há quanto tempo já? Aqui a nossa equipe assumiu o serviço tem cerca de 1 ano e meio. 1 ano e meio, Um ano tá. e meio. Bem recente, né? Sim, é recente. E hoje você conta com uma boa condição de trabalho, quer dizer, você tem um aparelhamento satisfatório, a tua equipe, enfim. Olha, conta um pouquinho do que... Especificamente aqui no hospital, nós temos condições de realizar os procedimentos vasculares da mais alta complexidade. Perfeito. Né? Os procedimentos que são realizados em todas as partes do mundo, a gente tem condições de realizar aqui. Então, nós temos um suporte hemodinâmico. Essa seria a minha próxima pergunta, viu, doutor? Eu gostaria de saber como que está o nosso país no status em relação ao mundo. A cirurgia vascular brasileira é uma especialidade que realmente faz frente aos outros países. Perfeito. Então, não deve nada em relação aos Estados Unidos, Europa. Perfeito. Então, quanto a isso, a gente tem essa equiparação. Perfeito. Os nossos procedimentos realizados aqui têm tanta qualidade quanto os de lá, e os materiais utilizados aqui são os mesmos utilizados lá. Perfeito. Então, as condições são similares. Perfeito. E o que vai diferir é a técnica do cirurgião. Perfeito. É claro que nos Estados Unidos, na Europa, a quantidade de procedimentos é muito maior e tudo começou lá. Perfeito. Mas hoje em dia, a qualidade realizada aqui no Brasil praticamente é a mesma. Está universalizado, vamos dizer assim, a tecnologia e o procedimento já está universalizado. Sim, tá? Universalizado. E o nosso hospital aqui está pleno para... Com certeza, porque aqui nós temos condições de realizar esses procedimentos mais complexos. Tem o setor de hemodinâmica aqui, que propicia realizar os procedimentos endovasculares. Nós temos o suporte da radiologia, que tem tomografia e angiorressonância. Perfeito. Que consegue fazer o diagnóstico e são acompanhamento. São suportes necessários para ter um bom diagnóstico. Com certeza. E além do ultrassom vascular, que também hoje em dia é muito importante na prática clínica. Perfeito. Bom, doutor, então vamos falar agora do aneurisma da aorta. Sim. Vamos falar de quem a gente está focando hoje, né? Com certeza. O que é? Bom, o aneurisma de aorta abdominal. O que se trata disso? Muitas vezes o paciente ele vem com uma ideia que é uma doença que não tem cura, que realmente já está perdido. Perfeito. Mas não é. O aneurisma de aorta abdominal é uma dilatação da artéria aorta. Perfeito. Tá? A artéria aorta é a maior artéria do organismo e ela sai do coração e passa pelo tórax, abdômen e se divide, e aí as outras artérias vão para as pernas. Perfeito. Então, quando essa artéria ela dilata, nós falamos que é um aneurisma. Perfeito. Tá? Em média, ela tem cerca de 2 centímetros de diâmetro. De diâmetro. Perfeito. Tá?
nós falamos que é um aneurisma quando essa dilatação é maior que 50% do seu diâmetro. Maior do que 3 centímetros. Exatamente. Então, se a artéria de um indivíduo tem 2 centímetros, quando ele alcança 3 centímetros ou mais, já tem um diagnóstico de um aneurisma. Perfeito. Agora, o paciente, o que acontece com o paciente? Tá. Muitas vezes, na grande maioria dos casos, em cerca de 70% dos casos, o diagnóstico é feito por um exame que não está procurando isso. Então, o paciente tem uma dor abdominal qualquer, ou vai fazer um check-up, faz um ultrassom abdominal e encontra um aneurisma de aorta abdominal. Tá? Então, mas sintomaticamente? Sintomaticamente, o que pode acontecer? Ele pode ter dor abdominal, né? Ele pode ter quadro de uma massa pulsátil no abdômen. Então, às vezes, o paciente procura o médico com uma queixa. Doutor, eu tenho um coração na barriga. Mas não é isso, é porque como a artéria está dilatada, tem a transmissão da pulsação. Perfeito. Quando o paciente já tem dor, com certeza o diâmetro já está mais aumentado, então perfeito. É um quadro mais avançado. Perfeito. Mas quando ele está em um diâmetro pequeno, realmente os sintomas não são assim tão exuberantes. Tão claros, então, né? Exatamente. Então, por isso a dificuldade do diagnóstico, se você não vai procurar isso. Perfeito. Agora, qual é a base estatística dessa, a prevalência, quer dizer, o que pode se dizer a respeito dessa doença? No nosso país, né? Tô falando, né? No nosso país, infelizmente, nós não temos estatística para isso. Tá. Pelas condições do país, isso a gente tem estatística de fora. Só que assim, os pacientes de fora têm outro biotipo, né? Não é parecido com o nosso. Exatamente. Mas assim, é uma doença importante, porque nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 15 mil mortes por ano ocorrem devido ao aneurisma de aorta abdominal. 15 mil mortes por ano. É a terceira causa de morte súbita. Então, daí a importância dessa doença. Entendi. Agora, dentro quais são as pessoas que são mais, que tipo de perfil, vamos dizer assim, que são mais acometidos? Você tem essa base? Sim, isso é bem claro na literatura. Tá. Nós, homens, faziam parte do... Exatamente, somos mais acometidos certo. Do que as mulheres. Perfeito. Então, assim, é uma doença que inicia-se mais ou menos em torno dos 50, 55 anos. Perfeito. Então, se é homem e tabagista, aí mais ainda, risco é maior. O risco é maior. Então, o tabagismo tem uma relação direta. Tem uma relação. Tem uma relação direta. Tá. Nossa, é bom, ainda bem que não fumo, né? Doutora, agora, e esses sintomas são... nós vamos falar, eu vou pedir uma licença para você, nós vamos falar sobre os sintomas e o diagnóstico. Sim. Mas eu vou pedir uma licencinha rápida, nós vamos para um intervalozinho, para o nosso comercial, e voltamos em seguida. Tá ok.